Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Mais Crédito, por favor. Eu sou Alcimere 90 e hoje nós vamos falar sobre qual a melhor empresa fornecedora de informações de crédito para sua operação. Como escolher entre a Boa Vista, a Serasa ou o SPC Brasil? Bom, quando falamos dessas três empresas, devemos ter clara a ideia de que estamos falando de três poderosos bancos de dados. Essas empresas hoje gerenciam zilhões de informações e possuem processos próprios de inteligência que as diferenciam uma das outras. Para começar, é preciso que fique claro que parte das informações negativas que constam nas três empresas, elas são comuns. Então, nessa lista nós temos os cheques sem fundos. Os cheques, eles são gerenciados no banco de dados CCF, Cadastro de Cheques Sem Fundos, que é administrado pelo Banco Central. Da mesma forma, os protestos, que são originados e geridos ali pelos cartórios. E por último, as ações judiciais, que são também, criadas, gerenciadas pelos fóruns em todo o Brasil. Então, Serasa, Boa Vista e SPC Brasil compram informações destes bancos de dados e transmitem, consolidam, administram essas informações em seus relatórios. Então, por que de vez em quando nós temos diferença? Consultar o mesmo CPF ou um CNPJ numa empresa A, eu tenho uma quantidade de cheques sem fundos e na empresa B outra quantidade. Por conta da atualização e da gestão do banco de dados. Então, eventualmente ali uma atualiza no determinado horário e a outra em outro horário, e aí a gente tem na ponta essa questão de defasagem ou enfim. O ponto é que nós nunca temos como saber quem é que está certo, Mas também já convivemos com isso há muito tempo. Então, isso é só para embasar aqui a informação, porque às vezes a gente ouve as pessoas falarem, a empresa A não é tão boa porque ela não tem informação. Não, todas têm acesso à mesma informação, porém, na sua gestão, na forma de administrar, de atualizar, eventualmente nós temos essa divergência na ponta, ok? Bom, então, esse é um ponto que elas têm em comum. Um outro grupo de informações que é igualmente importante, inclusive na hora de você tomar sua decisão e lá na frente, quando eu disser as 5 dicas de como escolher dentre essas três empresas, essa é uma informação importante, que são as negativações, as informações de débito que essas empresas recebem de seus clientes. Então, vamos dar um exemplo. A gente tem a Vivo, vamos imaginar a Vivo, ela é cliente da Serasa, e manda as informações de não pagamento de suas faturas para a Serasa. Se sua empresa utiliza a Boa Vista, você não enxergará no seu relatório as informações de restrições referentes às contas da Vivo, porque esses bancos de dados, eles não se conversam. Bom, antes da gente chegar nas dicas, eu achei importante contar um pouco da história do nosso processo de crédito, como é que o crédito se desenvolveu no nosso país, porque a história do crédito está diretamente relacionada à criação dessas empresas e à evolução dessas empresas, ok? Bom, então eu vou começar a história lá em 1894, quando foi fundada a Associação Comercial de São Paulo. A associação, ela foi fundada por representantes empresários daquela época, e o objetivo principal era defender os interesses desses empresários frente ao governo. Então tinham ali outras questões que nem eram crédito no primeiro momento, como impostos, questões relacionadas à exportação. Então a gente está falando de um período em que nós tínhamos ali produtores de café, os primeiros banqueiros, enfim, era esse o cenário. E foi nesse ambiente que a associação foi criada. Claro que tempos depois ela acabou assumindo o processo de crédito, porque até então o processo que existia eram os comerciantes irem para a praça discutir sobre os maus pagadores. Por isso a gente tem essa expressão nome sujo na praça, remete a esses tempos. Então,
Em algum momento alguém tomou a decisão que ao invés de ficar discutindo dessa maneira, era melhor que a associação passasse a administrar essa informação e assim foi feito e desta forma a Associação Comercial, hoje Boa Vista Serviços, acabou se especializando e hoje é uma referência no assunto. Bom, em 1955 foi criado aí o CDL, né? Trouxe até aqui uma imagem de vocês da época de grandes diretores de lojas de varejo fizeram uma associação para compartilhar seus dados, seus bancos de dados, as suas informações. E aí o detalhe é que a gente nasce com base no cadastro negativo, embora o mundo ali já operasse em alguns países de forma bem adiantada no cadastro positivo. Bom, em 64 tivemos a fundação do Banco Central e aí 4 anos depois o nascimento da Serasa. E daí o motivo pelo qual tanta gente associa a Serasa aos bancos, né? Porque ela foi constituída pelos bancos, isso é verdade, embora já faça tempo que os bancos deixaram de ser sócios da Serasa, né? Daqui a pouco a gente chega nessa parte, o fato é que muita gente ainda associa a Serasa a bancos por esse motivo. Bom, em 1970, na década de 70, nós tivemos ali o boom do crédito, né? A época do CDC, do crédito direto ao consumidor, onde os brasileiros compravam as televisões, os eletrodomésticos nos seus carnês. E esses pirôs se fortaleceram nessa época. Bom, então até esse período, vamos dizer assim, nós tivemos a formação, né, desses bancos de dados dessas empresas. Mas a partir do ano 2000, nós tivemos um processo de fortalecimento dessas empresas, de inovação e tudo mais. Começando no ano 2000 pelo SPC Brasil. O que é o SPC Brasil? Ele foi a formação de um grande banco de dados, de novo essa palavra, para administrar as inúmeras entidades que até então existiam em cada município, que não se conversava nem entre o Estado, então você tinha a entidade do Estado, todos os municipais sem uma conexão, e com o SPC Brasil houve a formação de uma rede de informações bastante concentrada no comércio, é verdade, mas bastante robusta pela sua organização. Bom, em 2007, mais um movimento importante com a compra da Serasa pela Experian. A Experian é um grande birô no mundo todo, né? Atua em inúmeros países e ela veio para o Brasil comprando a Serasa. E aí virou Serasa Experian. A Serasa, que já atuava em outros segmentos, ganhou ali muito mais inteligência, ganhou recursos, enfim, teve ali a sua vantagem, ganhou mercado e se expandiu. Em 2010, tivemos outro grande movimento. O TMG comprou a Associação Comercial de São Paulo, aquela associação de 1894, e formou o banco de dados Boa Vista Serviços, né? A empresa Boa Vista Serviços, que além da Associação Comercial de São Paulo e todas as associadas que faziam parte ali da rede de São Paulo, vieram também a Associação Comercial do Paraná, o CDL de Porto Alegre e o CDL do Rio de Janeiro, ou seja, 4 estados com bastante peso, formando uma empresa bastante robusta. Em 2011, a Boa Vista deu mais um passo e trouxe para o seu quadro ali societário, através de uma parceria, a Equifax, que era um banco de dados voltado exclusivamente para pessoa jurídica, né? Também a Equifax é um birô internacional, lá fora concorre frente a frente com a Experian, então hoje ela faz parte do quadro acionário e trouxe toda a sua inteligência e know-how em pessoa jurídica para Boa Vista desde 2011. Então vejam como nós estamos bem servidos, né, de empresas de informações de crédito, né, empresas que se formaram há muito tempo. Mais recentemente nós tivemos aí a criação do COD, uma iniciativa dos bancos para trabalhar as questões do cadastro positivo, mas eles ainda estão em fase pré-operacional, então eles não são, por isso, eles não são foco aqui do nosso vídeo. Muito bem. Então, falei um pouquinho do histórico e agora, então, me fala, né, Mary, como é que a gente decide se eu tenho 3 empresas tão grandes, tão relevantes no nosso mercado? Então, vamos lá. Bom, dica número 1, conheça os 3 provedores.
Vamos combinar que não são tantos assim. Para eu decidir entre o melhor, eu preciso conhecer todos. Isso é fundamental, não abra mão disso, não tome a sua decisão sem antes conhecer os outros dois. Bom, dica número 2, conheça o seu vendedor. Gente, esse é um parceiro extremamente estratégico, né? Você precisa ser nutrido de informações que esse fornecedor, que esse vendedor pode te passar. Ele tem que ser uma referência para você, ele é um cara que tem que entender de crédito. Então, conheça o seu vendedor. É muito comum, às vezes, quando nós iniciamos um projeto de consultoria nas empresas, e nós sempre pedimos, né, me mostra então as últimas faturas pagas, para a gente entender um pouco o histórico de consultas, custos e tudo mais, e deixa eu conversar com o vendedor também, para eu ver exatamente como está essa negociação, se a gente tem espaço, trabalhar outros produtos, enfim. E muitas vezes, aquele gestor, a pessoa que está ali à frente do processo de crédito, não tem, ele não tem contato, tem que procurar, faz tempo que ele não vem aqui, enfim, não dá. Até porque vocês viram aí essas mudanças que aconteceram no mercado, geraram novos produtos. Então, vendedor é importante sim, atendimento é importante sim. 3, compare as informações. Assim, faz o seguinte, então, compra 20, 30 consultas dos 3 bancos de dados, se você já trabalha com um, óbvio, né, dos outros 2, e aí compare as informações. Você já sabe que pode haver ali um delay de informação quando eu falo de cheques sem fundos, protestos ou ações judiciais, mas isso não é o mais importante. O segundo passo é o seguinte, compare, veja, analise quem são as empresas que fazem apontamentos de débito em cada uma das empresas. Essas empresas, elas são do seu segmento? Elas são uma opção para o cliente se ele não comprar com você? Tá? Isso é importante ser verificado. Nessa mesma linha, a gente tem as consultas. Quais são as empresas que consultaram os seus clientes, os seus prospects, nos últimos meses em cada um dos relatórios? Isso é aderência, e aderência é mais importante que custo. Deixa o custo por último. Primeiro eu quero entender, antes da gente falar de custo, eu quero entender se as suas consultas, se os clientes que negativam, eles são aderentes com o meu segmento. Isso é muito importante. Eu vou dar um exemplo para vocês. Em uma das empresas que eu trabalhei, quando a empresa foi atuar num outro mercado, né? Foi para o Nordeste, a gente atuava só eixo Rio-São Paulo, e a gente foi para o Nordeste. Eu chamei os birôs e falei, eu quero que você me fale a relação de empresas que fazem negativação, porque se eu vou fazer uma consulta, eu quero fazer uma consulta daquela região, eu quero saber quem é que negativa, se o principal, vamos dizer assim, se a principal rede de varejo daquela região, por exemplo, já que eu estava trabalhando com pessoa física negativa, então é importante essa informação para mim, né? Enfim, então eu precisava saber dessa informação. Se você pedir com jeitinho, principalmente numa fase de pré-contratação, você pode conseguir essas informações, tá bom? Isso é muito importante. Comparar as informações é muito importante. Bom, mas aí você vai falar o seguinte, a gente sabe que pode ter umas variações, e aí o que eu faço? E aí a gente vai para a dica 4, que a dica 4, ela é um fator muito importante, porque ela resume a inteligência do birô. O fato é que daqui para frente, com o cadastro positivo, cada vez mais as informações comuns de nós, né, as informações positivas, elas vão estar à disposição de todos os birôs, tá? Inclusive do COD, que foi formado, que não está sendo aqui alvo do nosso vídeo. E aí o que vai fazer diferença? Qual é a inteligência que esse birô utiliza para transformar toda essa informação em algo que seja importante para você, que faça sentido na sua operação. Então, nessa linha, nós temos o score. Quando você olha as consultas, as restrições daquele dia, está batendo uma foto sobre o seu cliente. Porém, quando você olha o score, você está vendo um filme. O score, ele condensa naquela numeração o histórico desse cliente nos últimos 5 anos no mercado. Quantas vezes ele foi consultado, se ele teve restrição, em que tempo ele baixou, se ele demorou muito, qual era o valor da restrição, que tipo de empresa que o consulta, que tipo de crédito ele está consumindo.
onde ele mora, renda, idade, ou tempo de fundação, né, de faturamento presumido, se for a empresa, enfim, ele condensa todas essas informações numa pontuação para te dar uma probabilidade de inadimplência. Então, consulta lá, falei, 20, 30 CPF CNPJs, faz lá uma planilhinha, coloca lá a informação, esse cara, quem é que consultou, é do meu segmento, não é, quem que negativa, e também coloca uma linha, uma coluna de score para você comparar o score nas 3 diferentes empresas. Bom, e a última dica é com relação à renda inferida e o faturamento presumido. Isso também mostra muito sobre a inteligência daquele birô e também a quantidade de informações que ele está recebendo. Vou dar um exemplo. Recentemente eu fiz exatamente esse exercício em um cliente e um birô veio até nós e nós tiramos um CNPJ que tínhamos acabado de tirar num outro birô concorrente. E não veio nenhuma informação. Inclusive a sugestão dele foi para que nós fizéssemos as negativações. E por que não tinha nenhuma negativação lá? Porque a gente negativa só no outro birô. E aí, ok. No outro birô, a gente tinha mais algumas informações que esse birô não tinha. Por quê? Neste segmento, a gente já tinha feito um estudo e as empresas que são afins do mesmo segmento usam predominantemente o outro birô em relação a isso. Então, claro que a renda inferida e o faturamento presumido acabou sendo um pouco melhor no outro do que nesse, porque esse não tinha tantas informações. E aí você pode fazer também um outro exercício, comparar a informação, por exemplo, de renda inferida com a informação que você recebe nos documentos de acordo com a sua política de crédito. Então, se é o Lerite, compara com o Lerite. Poxa, o birô A ficou bem mais próximo, o birô B está mais defasado. Então, poxa, eu não vou poder abrir mão desse documento para usar a informação do birô A, mas talvez eu possa no birô B que ele chegou ali bem próximo. Você faz um período de teste e com o tempo você pode até abrir mão de uma informação, porque a informação do birô está consistente com a sua base. Entendeu? Então, essa é um item muito importante. Você vai melhorar o seu processo de crédito, deixá-lo mais robusto, favorecer o comercial, facilitar o processo de aprovação, facilitar a vida do cliente com muito mais segurança. Por quê? Porque você fez a comparação com o birô, né? Comparou os 3 e encontrou aquele que tinha uma informação mais aderente com a sua. E a mesma coisa para a pessoa jurídica. Né? Faz a mesma coisa com a pessoa jurídica. Compara a informação de faturamento presumido com a informação que você consegue capturar desse cliente no seu processo normal de crédito. Não faz como alguns gestores, assim, eu não confio nesse score, eu não confio. Gente, são bancos de dados parrudos, por isso eu contei a história toda. Nós não estamos falando de empresas amadoras, estamos falando de empresas com muita informação. É que depois de tudo isso, para você escolher, nós vamos escolher aquele que é mais aderente para o meu negócio, porque, como eu disse, nenhuma empresa tem 100% de informações. Então, para isso, vale a pena testar, fazer esse acompanhamento. Depois, chama o vendedor, negocia com ele o melhor preço e aí fecha o seu contrato. E aí, continua 6 meses depois, chama de novo o outro, dá uma olhada, vê se está mais aderente ou menos aderente, faz grupos de controle, né? Como nós falamos para os nossos alunos do curso Como Elaborar uma Política de Crédito, o perfil da nossa base muda e é preciso que estejamos sempre atentos a essas mudanças, que às vezes pode requerer, sim, um outro birô ou um outro produto, ok? Bom, muito obrigada, espero que as minhas dicas tenham ajudado a vocês e até o nosso próximo vídeo com mais crédito, por favor!